boa tarde, na paz do Senhor. Hoje, sem dúvida, será uma tarde de muita presença de Deus e bênçãos da parte do nosso Senhor. Eu glorifico a Deus por você que já está chegando. Tenho certeza que o Senhor tem muito aos nossos corações nessa tarde. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Eu não sei como é que está chegando a iluminação aí, mas qualquer coisa me avisa o som. Estamos felizes por essa tarde, né? Com certeza é uma tarde que o Senhor nos reservou de bênção, de graça, de presença dEle. Uma tarde de culto ao Senhor, de louvor ao nome do Senhor. Eu glorifico a Deus pela vida de todos os irmãos, de todas as irmãs que estão chegando e que sempre está conosco nas tardes de quarta. Eu quero deixar o meu abraço muito carinhoso por todas vocês que todas as tardes de quarta estão conosco. Aqui no Facebook também, nossas queridas lá de Santana, e eu tenho visto o carinho de vocês e minhas amigas aqui também que têm estado conosco, visto, às vezes não na hora que está passando, mas depois. Isso para mim é uma alegria muito grande, saber que você está cultuando ao Senhor aí da sua casa juntamente conosco. Amém? Vamos começar orando a Deus, adorando ao Senhor pelas bênçãos grandes e poderosas que Ele tem dado a nós, né? Então vamos adorá-lo com a oração. Querido Deus, eu te convido, Pai, para estar conosco nessa tarde, uma tarde de quarta, Senhor, onde o Senhor reservou para que nós estejássemos juntos, Pai amado, diante e em torno do Teu nome, Pai. Então eu te peço, venha dirigir essa live, venha estar na direção, Senhor, usando as nossas vidas como canal de bênção, abençoando a vida de Rebeca, que vai estar participando dessa live, também da pastora Damares, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essas pessoas que vão estar conosco e todas as que estão aí em casa nos ouvindo e estando orando também para que outras vidas sejam alcançadas através dessa live. Então, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, sempre. Amém, Senhor. Vamos adorar a Deus, louvar ao Senhor, exaltá-lo porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos louvar. Todos os momentos é momentos de adorar a Deus, de louvar a Deus, de exaltar a Deus, porque Ele morreu em uma cruz para nos dar salvação. Ele perdoou os nossos pecados. Ele sarou. Aleluia. Eu sei que você conhece. Eu ofereço esse louvor ao meu irmão, pastor Edinho, que está aí na live. Adorarei pelo privilégio de aqui estar, por poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir tua presença, pela total certeza da tua existência. Te adorarei, por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei, por inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir emoção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador.
tirarem minha vida, chegarei no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Uma vez te adorarei, fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei, fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, chegarei no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, chegarei no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, oh Deus, te adorarei. Quando chegar aí no céu, eu te adorarei. Aleluia. Todo tempo é tempo de adorar. Seja no vale, seja no mais alto monte, Ele está conosco. E é tempo de adorá-lo. Eu quero dar um abraço aqui para minhas amigas Aline Santana, Isabel Novaes, Eliane Duarte. Deus abençoe o coração de vocês. Fico muito feliz pela presença de vocês aí no Face. E todos vocês que estão aqui. Aqui é mais gente, não dá para eu falar. Mas vamos compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa tarde. Uma palavra conhecida, uma palavra, né, que nos traz algumas coisas a refletir em nossa vida como servo de Deus, como adoradores do Rei Altíssimo. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 7, no versículo 36. Lucas 7, 36, que nos diz assim: convidou um dos fariseus para que se fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava na mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro e unguento. E entrando por detrás dos pés, chorando, regava os pés com lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem sabia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora.
eu comecei a ler esse texto e comecei a pensar um pouco sobre ele, né? A gente sabe que é uma mulher que vai de encontro a uma sociedade, né? E entra em um lugar onde não foi convidada e ela entra para adorar. Uma palavra forte, uma palavra que nos faz refletir muito sobre como adorar, como a gente se porta para adorar, como a gente tem que entender a adoração, né? A adoração vai muito além de cantar, de levantar as mãos, de chorar até, vai muito além. E a gente sabe que quando Jesus chega nessa cidade de Naim, Jesus chega e ele já encontra um cortejo de uma viúva que está perdendo o seu filho. E o seu filho está no caixão e Jesus ressuscita aquele jovem. Então, quando Jesus já chega na cidade, ele já chega operando um milagre da ressurreição, um milagre de restituição na vida daquela mulher. E a gente percebe que, a gente entende também que quando Jesus chega operando um milagre desse tamanho, né, a cidade toda não falava mais sobre outra coisa, a não ser sobre Jesus. Vocês não compreendem isso comigo? Eu acho que as mulheres, quando se juntavam para lavar roupa ou para fazer os afazeres da casa, elas comentavam uma com as outras. Você ouviu falar sobre esse Jesus? Sobre o milagre que ele fez na vida daquela viúva? E os homens também, por sua vez, né, nos comentários, nos seus trabalhos também, eles comentavam sobre a presença daquele homem. Que seria aquele homem, né? Porque no final daquele texto a gente vê que todo aquele povo reconhece e fala assim: esse é um profeta, um homem, um profeta que Deus enviou para nós. Então o comentário, eu acho que até as crianças, né, comentavam sobre esse Jesus nas suas brincadeiras diárias. E os jovens então, porque um jovem que foi ressuscitado naquele cortejo de morte, por certo eram amigos. Então o comentário na cidade era grande sobre a pessoa de Jesus. Jesus estava nos outdoors da cidade, nos falatórios, nos comentários. Ele estava em evidência. E um dos fariseus, chamado Simão, que também, né, ficou sabendo de todos os casos, ele chama a Jesus convida a Jesus a jantar em sua casa. E a gente pode pensar que pode ter sido também pela fama de Jesus, né? Quem não quer tomar uma caroninha com quem está nos outdoors, quem está no anonimato, nem sempre chama a atenção das pessoas. Mas quando alguém chega em um estado assim de uma suporta, de uma fama, de alguém que está sendo comentado dia e noite naquele lugar, muitas vezes as pessoas se aproximam, né? Para saber se realmente é aquilo tudo, ou então para entender para poder também de alguma forma ser abençoado, né? Mas eu acho que esse não era o caso de Simão. Simão queria realmente observar aquele homem. Será se realmente ele é um profeta? E aí ele convida Jesus para esse jantar. E Jesus entra, a Bíblia fala que ele chega, entra e senta, né? Se coloca em um lugar na mesa. A gente entende que mesa é lugar de comunhão, é lugar de partir de pão, é lugar onde as pessoas mais íntimas têm mais acesso, principalmente naquela época. E Jesus está em um momento íntimo, Jesus está em um momento de comunhão, Jesus está ali em um momento de companheirismo, de aliança, né? Mas só que a gente não vê isso por parte de quem o convidou. Né? Quem o convidou não estava tão preocupado com o bem-estar de Jesus ali. Não estava tão, a gente quando lê o texto a gente vê que ele não estava tão preocupado, né, em fazer o que todos os rituais de quando eles convidavam alguém para estar em suas casas fazia, eles não fizeram, ele não fez. Ele não fez questão de fazer algumas coisas por Jesus quando ele chega em sua casa.
E a gente vê que a mulher, quando ela fica sabendo que Jesus está na casa de Simão, um homem que era um professor, o líder de lei ali, talvez é quem tinha as leis na ponta da língua, que fazia todos os mandamentos, que oravam muito liturgiosamente, ele tinha uma religião muito à flor da pele, ele vivia aquilo. Então, para essa mulher tomar uma decisão de ir à casa de um homem assim, né, com essa fama, com todo esse poder nas mãos, né, da lei, da religião ali naquele lugar, é uma mulher muito decidida. É uma mulher que ela não coloca em potência e não potencializa talvez como que seria recebida naquela casa, até porque ela nem foi convidada para estar ali, e ela não era convidada para estar em lugar nenhum, porque a fama dela também não era boa, a fama dela também não era das melhores naquela cidade. Mas mesmo assim ela chega, mesmo assim ela entra. E a comunhão que poderia ter existido naquela mesa perante os convidados que estavam ali, todos homens, nenhum deles teve a comunhão com que aquela mulher apresentou ao Senhor. Ela entra por trás de Jesus, ela começa a chorar de uma maneira tão grande que as lágrimas delas eram como torneiras. Sabe quando a gente está em um lugar que a gente começa a chorar, que parece que liga a torneira, que não tem como a gente conter todas as lágrimas que estão saindo? Assim era aquela mulher, diante de Deus. Ela derrama as suas lágrimas com tanta abundância que os pés de Jesus é lavado. E ela começa a secar com os cabelos, e ela começa a adorar a Deus, ela começa a se derramar sem uma palavra. O texto não disse, ela se apresentou, eu sou fulana, eu sou assim, só fala que era uma pecadora e que entra dessa maneira em um jantar que não foi convidada. E ela chega disposta a adorar, sabendo ela que quem estava sentado àquela mesa o conhecia. Olha que consciência de adoração. Olha que consciência de uma pessoa que olha para Jesus não com as leis nas mãos para comparar. Será se é um profeta? Será se... Não. Ela fez a comunhão dela e Deus. Algo que poderia ter partido da vida daquele homem que o convidou. Não partiu. Partiu de uma mulher que entra e invade uma sala onde há um Deus tão poderoso que aqueles homens que estavam ali não tinham entendimento para compreender o poder daquele Deus, daquele homem, daquele representante da divindade ali naquela casa, daquele ser que veio salvar o mundo. Mas aquela mulher que não tinha nenhuma intimidade com a lei, que não tinha nenhuma intimidade com a religião, ela viu em Jesus o Salvador da sua vida. Ela viu em Jesus um homem, um profeta, um ser que poderia perdoar os pecados dela. Ela estava ali arrependida, ela estava ali com o coração quebrantado, e a palavra de Deus diz que um quebrantado coração move o coração de Deus. Sabe, tudo que estava programado para aquela noite, que quando a gente convida alguém para vir à nossa casa, quando a gente faz uma festa na nossa igreja e a gente se preocupa com a decoração, a gente se preocupa com quem vai cantar, a gente ensaia vários dias o coral para que tudo seja impecável, e a gente começa aquela liturgia, a gente chama aquela pessoa, como foi o caso de um jantar, talvez ele se programou, ele fez a comida, ele organizou tudo para receber aquele homem. Mas nem sempre sai como a gente organiza, não é assim? A mulher entrando naquela sala não foi planos, jamais, daquele homem. Jamais saiu da mente dele, ou ele poderia pensar que aquela mulher ia entrar ali. Ou qualquer outra mulher, né? Porque mulher nenhuma era bem-vinda, principalmente só para servir. Principalmente uma mulher naquela situação. Mas
existiam algumas coisas na vida da gente que a gente às vezes pensa que programa, mas não programa, né? A gente às vezes acha que tudo vai sair de acordo com o que está no nosso protocolo. A gente fez todo um esboço, a gente fez toda uma pregação. Eu mesmo sou assim, eu escrevo aqui não sei quantas coisas no caderno, de tudo que eu entendo do texto, e às vezes eu nem falo nada do que está no caderno. Às vezes eu falo o que vem, o que Deus derrama sobre mim na hora. Outra hora eu leio realmente o que está no protocolo, o que está no script. Mas nesse caso, aconteceu uma coisa com a gente lá em Santana, e o pessoal de Santana está ali no Facebook, e aqui também alguns, que a gente foi, eu tinha uma atividade com os jovens, né? E a gente estava lá naquela atividade, programando tudo, aquela festa, e estava tudo muito organizado. Aí chega a notícia de que um parente de um dos irmãos daquela região tinha morrido. E aí eu deixei as coisas do jeito que já estavam encaminhado e fui até aquela cidade. Fui até aquela cidade mais do meu esposo para participar daquele velório, para, né, dar nossas condolências, de alguma forma dar um abraço naquela família enlutada. E a gente foi até aquela cidade. Chegou lá, a gente não encontrou o velório. A gente procurou a cidade toda, perguntava, foi para não sei para onde, e ninguém conseguia dizer pra gente onde estava aquele velório. Aí meu esposo teve a ideia de passar na casa de das irmãs ali daquele povoado, para saber se, né, onde estava aquele velório, se ela sabia alguma coisa sobre aquilo. E a gente chamou naquela casa, gritou e ninguém saiu. Aí nós entramos no carro e começamos a sair. Nisso a mulher saiu de lá de dentro gritando: pastor, pastor, pastor. E aí ela veio para frente do carro, porque a gente já estava com os vidros tudo fechados, a gente não estava ouvindo. E ela veio para frente do carro. E aí quando a gente não conseguiu, Cris não saiu com o carro, viu, abriu a porta e a gente foi conversar. Ela falou: pastor, eu orei hoje. Desde cedo que eu acordei falando: Deus, manda o pastor aqui na minha casa. Manda o pastor vir aqui em casa. Ela estava tão desesperada, gente, naquela hora. E a gente desceu do carro e falou: o que foi, minha querida? A gente ficou assim, sem saber o que fazer com aquela senhora. E a gente entrou, ela falou: vem aqui, pastor. Eu não posso falar não, vem aqui para o senhor ver. E quando a gente entra na casa dela, a sua filha, a filha daquela mulher tinha tido alguns dias que tinha tido um bebê. E o peito daquela mulher estava muito inchado. Empedrou todo o leite, né, do peito dela. E ela o peito parecia um furúnculo, assim, aquela coisa bem, todo estralado já, que não aguentava mais esticar, de tão inchado, de tanto pus, de tanta secreção. E aquela mulher com febre altíssima dentro daquele quarto. E a gente entrou e a gente ficou desesperado com aquela visão, uma moça nova, o primeiro filho dela. E a médica já tinha falado: olha, se com esses remédios não melhorar, você tem que ir para Goiânia, para algum lugar fazer uma cirurgia, porque está muito infectado. Pode até ter uma generalização aí da infecção. Então a mulher estava desesperada. E nós estávamos com um projeto de fazer um velório. E Deus nos leva para essa casa. Nem sempre as coisas é como a gente projeta, como a gente programa. Deus sempre tem uma surpresa. Deus sempre tem um momento para nos surpreender de alguma forma. E aquela visão daquela mulher, daquela menina, uma menina ainda, nos impactou muito. E a gente falou: vamos orar. Aí Cris pegou o óleo e a gente começou a orar por aquela mulher. E Deus falava assim comigo: toca. Eu falava: mas como eu vou tocar nos seios dessa moça? Como é que eu vou tocar se está tão machucado? E Deus falava assim com o meu coração: toca. E na hora que meu esposo estava orando, eu coloquei a mão nas costas e assim na frente, não totalmente pegando, mas assim próximo, bem próximo. E naquele momento a gente orou. E a minha angústia, a nossa oração era tão de colocar na situação daquela mulher, que foi tão assim forte pra gente.
E hoje, quando eu estava preparando essa palavra aqui para compartilhar com vocês, veio muito forte ao meu coração esse testemunho. E quando fala sobre uma programação que não está dentro, algo que acontece que não está na nossa programação, foi o que aconteceu com aquela mulher, foi o que aconteceu com a gente naquela cidade. E naquele momento que a gente orou e a gente saiu aliviado, aquela menina mudou o semblante, a sua mãe já não era mais aquela aflita que estava na rua gritando, e nós entramos no carro e fomos embora. Isso foi no sábado. No domingo pela manhã, a mãe dela chega na nossa casa, bate na nossa porta, e ela chorava, ela gritava, ela falava, e ela dizia: Deus visitou a minha filha, pastor. Quando vocês entraram no carro, que saíram, aquela secreção saiu, a febre foi embora e minha filha está curada. Macierai. Deus é assim. Sabe, Jesus nos coloca em situações muitas vezes que não está na nossa programação. Aquela mulher entrou naquele lugar, naquela sala, sem ser programada, sem ser convidada, mas ela via um ser, um Deus que poderia fazer algo por ela. Muitas vezes você se programa, você se organiza e fala: eu vou para o culto, eu vou para a igreja, mas hoje eu nem um amém vou dar. Eu vou ficar lá quietinha porque eu estou meio chateada, eu estou assim. Você chega ali e aquele culto vai fluindo, e aquela presença de Deus vai chegando, e aquele poder de Deus vai te invadindo, e você vai começando a dizer um amém, um glória a Deus, um aleluia. Pensa que não, você está totalmente prostrada diante de Deus. Não estava na sua programação, mas é o que o Senhor quer. Deus não quer protocolos, Deus não quer script, Deus não quer impecáveis, Deus quer pessoas que conhecem o poder que Ele tem, pessoas que encostam aí perto dEle para dizer: Deus, graças eu te dou porque o Senhor me perdoou. Ah, mas eu nasci na igreja, não tenho essa experiência. Tem, você tem, porque muitas coisas que acontecem na sua vida muitas vezes não está na sua vista. Quando você nasce, há uma guerra por sua vida, por sua alma. Todos os dias existe uma guerra por sua alma. E eu quero te dizer nessa tarde, Deus não está preocupado com quem está te olhando. Sabe, Ele nem estava aí para aquele povo falando, murmurando sobre Ele. E aquela mulher muito menos. Muitas vezes a gente tem algo para entregar a Deus da nossa alma e a gente tem medo de quem vai falar o quê, quem vai pensar o quê de nós. Quando se chega perto de Jesus, quando a gente entra numa sala onde Jesus está, quando a gente entra num ambiente onde Jesus está, você tem que se derramar. Você tem que reconhecer que você não é nada. Aqueles homens se achavam donos da lei, aqueles homens se achavam donos da religião. Eles não precisavam de perdão, eles não precisavam de arrependimento. Mas aquela mulher que nem conhecia sobre Jesus, ela reconheceu que Ele o perdoaria os pecados. A simplicidade daquela mulher é como aquelas crianças que chegam à presença de Jesus e os discípulos mandam que tiram, e eles falam: não, deixa vir as minhas criancinhas, porque as tais são o reino dos céus. Porque as crianças veem a pureza, vê o que está dentro. As crianças não estão cheias de protocolos, sabe, cheias de regras de religião. É assim que tem que orar, é assim que tem que se postar, é assim que tem que se vestir, é assim que tem que fazer. Não, Deus quer você verdadeiro. Ela não se apresentou, mas Deus a conhecia, Jesus a conhecia. Jesus a contemplou, Jesus visitou a sua alma naquela hora, Jesus salvou aquela mulher. E Ele fala: vai, que a tua fé te salva. Jesus salva aquela mulher.
Jesus fala para ele: tudo que vocês não fizeram aqui nessa mesa de comunhão, de lavar meus pés, de dar água para lavar meus pés, de beijar o meu rosto, ela fez. Ela me viu como realmente eu sou. A gente muitas vezes vê Jesus por trás, com um pano na frente, como se fosse uma placa na frente dizendo: tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Jesus quer que você o contemple nessa tarde, sem protocolos, sem regras. Jesus, eu preciso do teu perdão todos os dias, Senhor, porque eu não sou merecedor, mas o Senhor me alcança. Que Deus abençoe a sua vida nessa tarde e que você seja uma mulher, um homem de Deus, que não vive pelo que os outros dizem a respeito de você, mas pelo que Deus pensa sobre você, como Deus te vê, como Deus viu aquela mulher. Não foi com os olhos dos donos da lei. Deus viu aquela mulher como uma pecadora, uma pessoa que chegou ali vendo a sua situação, reconhecendo a sua situação e principalmente vendo em Jesus a solução para a sua vida. Amém? Aproxime-se mais de Jesus. Aproxime-se mais. Por mais que você ache que já conhece, você ainda precisa conhecer mais a Jesus. Deus querido, alcance cada coração nessa live. Dá-nos, Senhor, cada dia mais a verdadeira noção, a verdadeira consciência da adoração. Porque a sua palavra diz que o Senhor está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Existia verdade naquela mulher. Ó Senhor amado, ela derramou tudo, a sua alma e todo o bem que ela tinha através daquele nardo, daquele perfume. Ela derramou, ela não se preocupou com o amanhã. Ela apenas entrou em sua presença, viu, Senhor, que o Senhor poderia fazer algo maior do que bens, do que saúde, do que cura, mas era a salvação da vida dela. É perdoar os pecados dela. Então nos alcance, Senhor. Nos faça pessoas humildes, pessoas que creem em Ti, independente do que o Senhor faz de bens para nós, mas pela Sua salvação, pelo Seu poder de salvação, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês que estão aí no Face. Um grande abraço e até quarta. Eu quero convidar a minha querida Rebeca, que vai estar aqui cantando. E ela já vai adorar a Deus, e você vai adorar ao Senhor aí da sua casa também. Paz. Peraí. Agora. Aí. Paz. E aí, tia? Paz do Senhor a todas. Tudo bem, Tudo bem. Vamos louvar? Vamos. Amém. Vamos louvar, irmãs. Que nós nos lembremos, né, que o Senhor é soberano e aceitemos a soberania dele. Amém. Ele nos levará em segurança ao destino que ele preparou para nós. Anos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou. Está me ensinando, me ensinando a depender.
depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará a um lugar seguro. A calmaria. Tem uma promessa de que não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, venho comigo, aqui nada lhe resiste, pois é sim o dono deste mar. Também é seu dono. Ele não te abandonou. Sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará a um lugar seguro. A calmaria. A calmaria. A calmaria. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Deus abençoe sua Deus abençoe sua vida. Amém. sempre Como linda. sempre linda. Que Deus A te senhora abençoe. que Deus te abençoe. Amém. Obrigada. Amém. Agora nós vamos convidar a nossa pastora Damares, uma mulher de Deus. Eu tenho aprendido muito com essa pastora, lá no grupo das pastoras, e ela traz uma palavra, ela sempre traz um conselho, uma voz muito mansa, e Deus tem nos aproximado mais esses dias, e eu estou feliz que ela aceitou o nosso convite de estar aqui, e eu tenho certeza que ela tem algo de Deus para a sua vida. Você crê? Então fique ligado aí, não saia, compartilhe esse aviãozinho aí para outras pessoas e sejam abençoados também. Aleluia. A paz, pastora. A paz, minha querida, não estou te vendo ainda. Deixa eu ver como é aqui. Eu vou chamar de novo. Caiu. Glória a Deus. Aleluia. Tá me vendo agora? Não, mas estou te ouvindo bem. A conexão não deve estar muito legal aí. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu queria todo mundo ver seu rostinho, mas tá bom. Mas vai falando aí, de repente vem. Ela tá como se fosse carregando.
carregando. Eu estou vendo um X aqui, mas é uma alegria estar com você nessa tarde. É uma alegria poder compartilhar da palavra do Senhor nesta tarde, né? E eu creio que o Senhor já falou aos corações e Ele continuará falando aos nossos corações, porque o tema nessa tarde é presença. A pastora já falou que nós devemos nos aproximar, né, do Senhor. E o tema também que o Senhor colocou no meu coração é de buscarmos a sua presença. Nós precisamos estar mais perto do Senhor e buscar a sua presença. Eu quero compartilhar o Salmo 27, o versículo 8. O Salmo 27, versículo 8, ele diz assim: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O convite do Senhor nesta tarde é para nós buscarmos a sua presença. Eu gosto desta atenção que Davi dava a esse desejo que vinha no seu coração, o desejo de buscar a presença do Senhor. Ele não desprezava esse desejo, como nós também não podemos desprezar o desejo de estarmos na presença do Senhor, o desejo de buscarmos a sua presença, né? Davi, ele dava prioridade a esse convite, ele dava prioridade a esse desejo que vinha no coração dele. Esse desejo, ele vem no meu coração, ele vem também no seu coração. E nós precisamos dar prioridade a esse desejo, prioridade a este convite, a este chamado do Senhor para as nossas vidas. Porque o Senhor nos chama para um relacionamento com Ele. O Senhor, Ele tem prazer no relacionamento com o seu povo. O Senhor tem prazer no relacionamento conosco. É por isso que Ele nos chama para a sua presença, é por isso que Ele nos convida para a sua presença. O relacionamento com Deus, ele começa no coração. Vem o desejo, vem a vontade, né? E nós precisamos dar prioridade a esse desejo. Quando nós desejamos o Senhor, quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, nós o encontramos, né? Nós precisamos buscar o Senhor. A palavra fala muito sobre o coração. Se nós buscarmos de todo o coração, nós o encontraremos. Nós precisamos amá-lo de todo o nosso coração, né? As irmãs percebem que a palavra fala do coração. Deus, ele conhece o nosso coração, como a pastora falou aí na sua ministração. O Senhor conhecia o coração daquela mulher, por isso ele aceitou aquela adoração. A palavra também diz que onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Se o meu tesouro é Deus, se o meu tesouro é a presença de Deus, o meu coração vai estar nisso. Quando o Senhor me chamar, eu não vou adiar, eu não vou deixar para depois, eu vou priorizar este convite, eu vou priorizar este chamado do Senhor para que eu esteja na sua presença. Relacionamento com Deus se dá no coração. Começa no coração, é a disposição, é o desejo, é o querer estar na presença. E quando Davi sente esse desejo, buscai a minha presença, que na verdade era o Espírito de Deus colocando no coração de Davi, busca a minha presença, ele dá uma resposta. Ele fala, a tua presença, Senhor, eu buscarei. Eu buscarei a tua presença. E essa resposta, eu e você precisamos dar ao Senhor. Nós precisamos dar ao Senhor essa resposta. Eu buscarei a tua presença, eu desejo a tua presença, eu quero a tua presença. Davi conhecia muito bem a presença de Deus.
Davi, ele falava com muito entusiasmo, ele falava de forma empolgante, de forma envolvente, porque ele conhecia a presença, porque ele experimentava a presença, ele se deleitava na presença, ele se regozijava na presença. Davi fala da presença com o coração cheio, com a alma cheia, porque ele fartava da presença de Deus. Davi conhecia os benefícios da presença. No Salmo 16, versículo 11, ele diz assim: na tua presença, plenitude de alegria. Plenitude de alegria nós só encontramos na presença. Plenitude de alegria nós temos na presença, nós conhecemos na presença. A presença de Deus é renovadora. A presença de Deus é fortalecedora. A presença de Deus nos cura. A presença de Deus nos aperfeiçoa. Nós precisamos conhecer a presença, nós precisamos nos achegar à presença, nós precisamos também priorizar a presença de Deus. Davi, ele priorizava a presença de Deus porque ele desfrutava da presença de Deus e ele era muito abençoado pela presença de Deus. Davi chama Deus de luz. No versículo 1 ele fala: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza. Davi, ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha intimidade com o Senhor. Davi mantinha esse relacionamento com Deus porque ele confiava em Deus. Quanto mais ele buscava, mais ele confiava. Quando nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus, nós o conhecemos e nós o confiamos de todo o coração. Nós sentimos segurança na presença do Senhor. E Davi se sentia seguro. Davi, ele tinha confiança no Senhor. Davi, ele enfrentava inimigos, ele enfrentava situações adversas, mas ele mantinha a sua confiança no Senhor. A presença do Senhor era segurança para Davi. Ele não temia, ele enfrentava situações, ele enfrentava com muita confiança, porque quando ele estava na presença, ele conhecia a presença e ele sabia que a presença era segurança para ele. Davi, ele dizia assim: ainda que um exército se levante contra mim, não se atemorizará o meu coração. Por que o coração de Davi não se atemorizava? Porque no relacionamento dele com Deus, a prioridade que ele dava na presença, ele era alimentado de confiança, ele era fortalecido pelo Senhor. A presença de Deus fortalecia Davi. A presença de Deus dava segurança para Davi. Então, quando o exército se levantava contra ele, ele dizia: meu coração não vai se atemorizar, eu não vou me atemorizar, meu coração não vai temer, porque eu tenho segurança em Deus, eu tenho confiança em Deus. Eu sei que o que eu desfruto na presença de Deus vale sobre a minha vida em toda e qualquer situação. Pode o exército se levantar contra mim. Deus é a minha segurança, Deus é a minha confiança, nele eu estou seguro. E Davi também dizia: se estourar contra a minha guerra, ainda assim eu terei confiança. Por que essas coisas aconteciam? Davi passava por adversidades cantando e salmodiando o Senhor, porque ele confiava na presença, porque ele desfrutava da presença. São declarações de fé que Davi fazia, e eu e você precisamos fazer declarações de fé. Davi, ele dizia assim: não temerei, eu confiarei. Essas declarações de fé precisam estar nos nossos lábios. Essas declarações de fé precisam estar no nosso coração. Eu não temerei, eu confiarei. Davi descansava no Senhor. E eu e você precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos desfrutar da presença, nos envolver com a presença, porque quando vier as adversidades, nós vamos estar seguros, nós vamos ter confiança e nós vamos poder descansar no Senhor, como Davi descansava no Senhor. Davi tinha um foco. O foco de Davi era a presença de Deus. Davi tinha as adversidades, Davi tinha lutas, exércitos se levantavam contra ele,
né? Guerras estouravam aqui e ali, mas Davi tinha um foco. Ele não desistia da presença de Deus. No versículo 4 ele fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Era foco. O foco não era as adversidades, o foco não era os problemas, o foco não era as guerras, o foco não era os seus inimigos, o foco era Deus, era a presença de Deus. Ao meu coração me ocorre: busque a minha presença, busque a minha presença, busque a minha presença. E Davi dizia: a tua presença, Senhor, eu buscarei. Ainda que um exército se levante contra mim, a tua presença eu buscarei. Ainda que estoure contra mim as guerras, a tua presença eu buscarei. Estarei na presença. É foco, é prioridade. Estarei na presença do Senhor. Havia esse desejo no coração de Davi. A guerra está estourando. Os inimigos estão se levantando. Há acusações contra mim. Eu quero estar na presença. A presença de Deus é abrigo para nós. A presença de Deus é morada para nós. A presença de Deus é sombra, é descanso para as nossas vidas. Eu quero estar na presença. Eu não vou contemplar as adversidades, eu não vou contemplar o que está fazendo os meus inimigos. Eu quero contemplar o Senhor, eu quero contemplar a sua beleza. Há algo mais alto, mais elevado, mais sublime para mim contemplar. Eu quero, Senhor, contemplar a tua presença. Nosso foco precisa ser presença de Deus. Nosso foco precisa ser meditar no Senhor. Eu vou meditar no Senhor. Quanto mais eu e você meditar no Senhor, mais confiança nele nós vamos ter, mais segurança nele nós vamos ter. Tire os seus olhos das circunstâncias, tire os seus olhos dos problemas, coloque os seus olhos em Deus, coloque o seu foco em Deus, coloque o seu foco na sabedoria de Deus, coloque o seu foco no poder de Deus, coloque o seu foco na presença de Deus. Quando nós estivermos com o nosso foco no Senhor, quando nós estivermos na presença de Deus, envolvidos com a presença de Deus, nós vamos falar, como disse Davi: pois no dia da adversidade o Senhor me ocultará no seu pavilhão. Quem conhece Deus, quem conhece a presença, quem desfruta da presença, quem se regozija na presença, sabe que no dia da adversidade estará oculto, estará escondido, estará protegido no Senhor. No dia da adversidade, o Senhor me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. De onde vem tanta confiança? De onde vem tanta segurança? Vem da presença. A presença nos proporciona isso. A presença nos permite viver seguros, confiantes e tranquilos no Senhor. No dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. Não podemos temer as circunstâncias, não podemos temer os problemas, temer as adversidades. Porque se eu alimento a minha comunhão com Deus, se eu alimento a presença de Deus, se eu me alimento do que a presença me proporciona, no dia da adversidade eu estarei oculta no pavilhão do Senhor. No recôndito do seu tabernáculo, o Senhor me acolherá, o Senhor me elevará sobre uma rocha. Queridos, olha como é tremendo isso. Confia no Senhor. Confia no Senhor, porque no dia da adversidade, Ele te elevará sobre uma rocha. Você não estará mergulhado em adversidades, em problemas. Você estará em um lugar alto. Você estará na rocha que é o Senhor. Segurança e confiança é o que a presença de Deus nos oferece. Na presença de Deus, nós geramos confiança e segurança. Eu desejo que todos os nossos ouvintes, eu desejo que a pastora Hilde, cada vez mais venhamos desfrutar da presença, nos alimentar da presença, perceber a presença, viver na presença. O lugar que Deus nos convida para viver é na presença.
Na presença de Deus tem segurança, na presença de Deus tem paz, na presença de Deus somos renovados, somos restaurados, somos curados. Está doente, está enfermo, vai para a presença, começa a louvar. Davi fala sobre sacrifícios de louvor, Davi fala sobre adoração. É na presença, é na adoração, é mais perto do Senhor que nós somos curados, tratados, restaurados, renovados, fortalecidos. E o Espírito coloca muito forte, aperfeiçoados. É na presença que nós somos aperfeiçoados. Amém? Amém. Querida, Deus abençoe. Amém. Palavra linda de edificação aos nossos corações, né? A presença de Deus é o que eu mais quero. Amém. Isso que a gente precisa clamar todos os dias, né? A presença de Deus. Amém. Para que ela nos guie, para que ela nos ensine, né? A presença do Espírito Santo, a presença do Senhor, ela nos faz forte, né? Ela não é, ela é o nosso esconderijo, como Davi diz. Que Deus abençoe seu coração, pastora. Amém, Fiquei pastora. muito feliz e ao mesmo tempo triste, porque ninguém viu o seu rostinho. Oh, que dó. Mas, na próxima vai dar certo. A internet Amém. não está boa, tem algumas pessoas até comentando sobre isso aqui na live, mas que Deus abençoe seu coração. Muito obrigada. Amém. Foi uma bênção, pastor, estar contigo nessa tarde. Igualmente. Que Deus abençoe, viu? Um grande Amém. beijo. Amém. Mulheres compartilhando graça, amar, servir, influenciar. Mais uma tarde de bênção na presença de Deus. E a gente vai encerrar cantando. Então, esteja abençoado aí. Um grande beijo, um grande abraço. Obrigado pela audiência. Que Deus abençoe seu coração. Não sei se tem tempo ainda, né? Vamos cantar enquanto acaba a live. E enquanto isso, você adore a Deus aí com a gente. Tua presença é o que eu mais quero. Amém? Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do alto. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perco dinheiro, que eu perco amigo, só não quero perder tua presença.